Olá, o meu nome é Ricardo, sou professor de Biologia. Agora eu vou falar sobre a evolução biológica. Vou falar dela separando por temas, em 6 temas. Então é o seguinte: o primeiro deles, breve histórico do evolucionismo, seria o primeiro tema. Segundo tema, seleção natural. Terceiro tema, adaptações. Quarto tema, especialização e ancestralidade. Quinto tema, evidências da evolução biológica. E sexto tema, evolução humana. Então, esse primeiro tema será um breve histórico do evolucionismo. Então, a evolução biológica vai ser explicada em 6 temas. Todos eles são integrados para poder explicar tudo, né? Eles não são separados. São separados por temas apenas para facilitar o entendimento. Mas é uma coisa só. Então, agora eu vou falar sobre o pensamento evolucionista. As figuras mais importantes. Claro, teve vários historiadores, né? O pensamento evolucionista não surgiu do nada, né? Foi formado de forma gradual, mas tem alguns nomes muito importantes, como Darwin, Wallace e o Lamarck. Atualmente, as evidências disponíveis levam os cientistas a explicar a diversidade dos seres vivos como resultado da evolução biológica. Já na antiguidade, alguns pensadores e filósofos haviam levantado a hipótese de que os seres vivos se transformam ao longo do tempo, embora não houvesse evidências científicas de que isso ocorresse. No entanto, as primeiras tentativas formais de explicar a origem da diversidade dos seres vivos só ocorreram entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Entre essas explicações, destacam-se aquela criada pelo naturalista Lamarck, né? E a teoria desenvolvida por Charles Darwin e por Wallace. Agora eu vou falar das ideias evolucionistas de Lamarck. Um dos primeiros naturalistas a propor uma teoria científica para explicar a evolução biológica foi o paleontólogo Monarch, né? Que também era conhecido como Cavaleiro de Lamarck. Ele propôs que os seres vivos podiam mudar suas características anatômicas e fisiológicas, originando novas espécies no decorrer das gerações. A teoria criada por Lamarck, conhecida atualmente como Lamarckismo, baseia-se em 2 princípios. O primeiro, denominado lei do uso e desuso, afirma que determinado órgão se desenvolve ao ser usado, caso contrário ele regride. O uso ou desuso de um órgão dependeria das condições impostas pelo ambiente e das necessidades de cada espécie. O segundo princípio, chamado Lei de Transmissão dos Caracteres Adquiridos, assegura que as características adquiridas por um indivíduo por uso ou desuso são transmitidas aos seus descendentes. Dessa forma, ao longo de muitas gerações, um acúmulo de pequenas mudanças graduais provocaria modificações significativas nas populações, podendo dar origem a novas espécies. Atualmente, as ideias de Lamarck não são mais aceitas em sua totalidade, pois sabe-se que as alterações decorrentes do uso e desuso não são transmitidas às gerações seguintes. Basta pensar, por exemplo, nos fisiculturistas, né, aqueles caras fortão, né, que não transmitem aos seus filhos sua musculatura desenvolvida durante os treinos. Então, o que acontece? O seguinte, que a lei do uso e desuso de Lamarck, ela está errada, né? Essa é a principal coisa que a gente precisa entender, né? O que aconteceu é que o Lamarck, naquela época, foi aceito, né?
até mesmo porque não tinha outro jeito, né? Mas os cientistas faziam várias perguntas, né, para Lamarck, como era possível isso, né? Teve pessoas que fizeram vários experimentos, né? Teve uns aí que começou a cortar o rabo do rato para ver e cruzava, né? Só que cortava o rabo do rato, cortava o rabo da rata para ver se os descendentes nasciam sem rabo. O que acontecia? Todos os descendentes nasciam com rabo. E fazia esse teste várias vezes, né? Para ver. E continuava um animal nascendo com rabo. Então não estava funcionando, né? Não era bem assim essa lei, né, do uso e desuso, né? Então é isso, assim, resumindo, a lei do uso e desuso. Lamarck, o ambiente modifica. Agora eu vou falar das contribuições de Darwin e Wallace, né? O naturalista inglês Charles Darwin coletou dados diversos, né? Esses dados importantes, né? Durante a viagem a bordo do navio Beagle, iniciado em 1831. Darwin visitou vários locais ao redor do mundo, entre eles a América do Sul, incluindo o Brasil. Uma de suas paradas foi o arquipélago de Galápagos, atualmente pertencente ao Equador. Darwin regressou dessas viagens em 1836, com muitas anotações e materiais coletados para estudo. De volta à Inglaterra, Darwin dedicou mais de 2 décadas a um intenso estudo do material coletado, como aves, lagartos, besouros, plantas e até fósseis. Pesquisando esse material, começou a levantar informações científicas e a elaborar uma teoria que explicasse, entre outros fatos, a origem da diversidade de seres vivos na Terra. Em 1858, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace, famoso Wallace, né, que também fizera viagens exploratórias ao redor do mundo, enviou a Darwin um resumo de seus estudos. Nesse resumo, ele afirmava que os seres vivos evoluíam e que novas espécies surgiam por meio de uma seleção realizada pelo ambiente, a seleção natural. Surpreso com a semelhança entre suas ideias e as descobertas de Wallace e Darwin, escreveu uma carta a um amigo, o geólogo escocês Charles Lyell, afirmando que os escritos de Wallace eram um excelente resumo do trabalho que ele próprio vinha realizando nos últimos 22 anos. Em 1º de junho de 1858, Darwin e Wallace apresentaram separadamente seus trabalhos sobre a evolução na Sociedade Linneana de Londres. Como Darwin apresentou seus dados com melhor fundamentação para sua teoria, no livro A Origem das Espécies, a ideia de evolução por seleção natural foi denominada darwinismo. O trabalho de Wallace, no entanto, foi fundamental para ajudar a validar o darwinismo. Então, só para relembrar, Lamarck, o ambiente modifica. Por isso que a lei do uso e desuso está errada. Darwin, o ambiente seleciona. Agora vou falar dos fatos observados por Darwin, né? Em 1835, o navio Beagle chegou ao arquipélago de Galápagos. Darwin ficou impressionado com a enorme variedade de seres vivos e, com base nessas observações e em estudos de outros naturalistas, levantou a hipótese de que a vida deveria estar em constante mudança ou evolução, o que justificaria a grande biodiversidade. Isso levou a duvidar da ideia vigente na época de que os seres vivos não se modificam desde sua criação. Ao voltar à Inglaterra, Darwin estudou as amostras coletadas e as anotações feitas a bordo do Beagle, em especial aquelas referentes ao arquipélago de Galápagos.
observou que havia variações entre as populações encontradas nas diferentes ilhas e que as condições do ambiente de cada ilha também variavam entre essas populações. Destacavam-se as tartarugas e as tendilhões, um tipo de ave. Então é isso, né? Darwin fez muitas observações, né? E essas observações fizeram ele escrever o seu livro, A Origem das Espécies. Agora eu vou falar sobre as tartarugas de Galápagos. As tartarugas de Galápagos podem atingir até 300 quilos e 1 metro, né? 1 metro e 80 centímetros. Desde sua chegada ao arquipélago há milhões de anos, elas se alimentam de plantas encontradas nessas ilhas vulcânicas. Darwin constatou que as populações de tartarugas apresentavam diferenças entre si e que essas diferenças estavam relacionadas com as condições ambientais particulares de cada ilha. Então, o que aconteceu? O Darwin percebeu que a tartaruga, por exemplo, de Ilha Pinta era diferente da tartaruga de Ilha Santa Cruz, e que a tartaruga de Ilha Pinta, de Ilha Santiago, de Ilha Santa Cruz era diferente da tartaruga de Ilha de São Cristóvão, principalmente o seu casco, né? Os cascos eram diferentes, uns tinham mais detalhes, outros tinham menos detalhes, ou seja, as tartarugas não eram iguais em nenhum lugar da ilha de Galápagos. E olha que a ilha de Galápagos era dividida em várias ilhas, né? Ilha Pinta, Ilha Santiago, Ilha Santa Cruz, Ilha São Cristóvão, Ilha Espanhola, Ilha Isabela, Ilha Fernandina. E as tartarugas de cada lugar era diferente, né? As tartarugas que habitavam a Ilha Espanhola e a Ilha Pinta, por exemplo, apresentam projeções mais elevadas em suas carapaças, com aspecto de sela, logo acima do pescoço. Essa característica permite que o pescoço se alongue para cima, ajudando-as, né, a se alimentar das plantas mais altas, típicas desses locais. Em contrapartida, nas ilhas mais áridas, as tartarugas não apresentam essas projeções e se alimentam de plantas mais baixas, próprias dessas áreas, né? Então é isso. Agora eu vou falar sobre as aves de Galápagos, né? Os tendilhões de Galápagos, né? Que é um tipo de ave. Os tendilhões, aves presentes em várias ilhas do arquipélago de Galápagos, compartilhavam diversas características, mas diferem principalmente quanto aos seus hábitos alimentares e ao formato do bico. Para explicar essa variedade, Darwin formulou a hipótese de que as condições ambientais específicas de cada ilha, em especial a disponibilidade e o tipo de alimento, devem ter sido os principais fatores responsáveis pelas diferenças encontradas na forma do bico e nos hábitos alimentares entre as diversas populações de tendilhões do arquipélago. Então, o que aconteceu? Que dependendo da alimentação da ave, o bico era diferente. Por exemplo, a ave que comia semente, o bico era de um jeito, né? As aves que comiam cactos, o bico era de um jeito. As aves que comiam inseto, o bico era de outro jeito. E as aves que se alimentavam de sementes do solo também. Ou seja, uns tinham um bico mais pontiagudo, outros tinham um bico mais estreito. Então tinha essa diferença, né? Agora vou falar da seleção natural. Lembrando que mais para frente eu vou entrar com mais detalhes sobre a seleção natural. Apenas um detalhe que vai ser aprofundado. Entre as muitas contribuições de Darwin e Wallace, destacam-se o conceito de seleção natural. Os indivíduos de uma população em geral não são idênticos entre si, o que garante a existência de certa variabilidade dentro da população. Em determinadas condições ambientais, os indivíduos que apresentam uma dada característica podem ter mais chances de sobreviver,
e reproduzir do que os demais indivíduos da população. Como essa característica é hereditária, ela é transmitida aos descendentes. Isso faz com que ao longo do tempo, um número cada vez maior de indivíduos da população passe a apresentá-la. Diz-se então que a característica benéfica foi selecionada pelo ambiente, seleção natural. Então é isso, o ambiente seleciona, é a seleção natural de Charles Darwin. Por meio do processo de seleção natural, as populações se modificam ao longo do tempo, ou seja, evoluem. Dependendo do grau, as modificações, as populações de determinada espécie podem diferir tanto entre si, que passam a representar novas espécies. A teoria da evolução por seleção natural causou muita controvérsia na época em que foi anunciada, recebendo críticas variadas da comunidade científica. Atualmente, porém, é empregada para explicar uma série de fenômenos, ela é empregada para explicar uma série de fenômenos biológicos evolutivos, né? Então era isso que eu queria estar falando do tema 1, para que a gente possa falar agora o tema 2, que ou seja, se aprofundar a seleção natural, né? Seleção natural, que ela é a parte mais importante, né? Seleção natural. Agora eu vou falar um pouco, vou me aprofundar na seleção natural e depois vou estar falando da seleção artificial, mas vamos primeiro se aprofundar. De acordo com a teoria proposta por Darwin Wallace, as modificações das populações e espécies de seres vivos ocorrem por meio do processo de seleção natural. Para compreender melhor como a seleção natural atua, temos de conhecer algumas características das populações de seres vivos e do ambiente em que elas vivem. Os indivíduos de uma mesma população não são idênticos entre si, pois apresentam variações nas características dos indivíduos, o que é conhecido como variabilidade. Além disso, eles competem entre si por recursos limitados do ambiente, como alimento, abrigo e parceiros reprodutivos. Dessa forma, dependendo das condições ambientais, indivíduos de uma mesma população que apresentem determinadas características podem ter mais chances de sobreviver que seus companheiros. Em decorrência disso, eles também têm mais chances de se reproduzir e de transmitir a seus descendentes essas características vantajosas. Ocorre, portanto, um processo natural de seleção das características, uma vez que ele é mediado pelo ambiente. O acúmulo de modificações ao longo das gerações pode dar origem a novas espécies, o que será mais explicado com exemplos, né? Mas, por enquanto, eu vou dar um exemplo hipotético de evolução por seleção natural, né? A gente vai estar falando de besouro e de uma ave, para dar um exemplo. Os besouros de uma mesma espécie vivem na folhagem caída sobre o solo de uma floresta. Alguns indivíduos dessa população são vermelho-alaranjados e outros são verdes, ou seja, tem besouro alaranjado, tem algumas folhas, é isso mesmo, tem os besouros que são alaranjados e outros são verdes, e que eles ficam no meio da folhagem. A migração de aves insetívoras, aquelas que comem insetos, para a região é uma ameaça para os besouros. Procurando entre as folhas secas, alaranjadas, os pássaros encontram e capturam mais facilmente os besouros verdes, cuja coloração é mais contrastante com as folhagens. Ou seja, onde o besouro se parece com a folha, ele não é comida. Aquele que está mais fácil, verdinho, é mais fácil para a ave pegar e comer. Os besouros vermelho-alaranjados são selecionados positivamente pelo ambiente, visto que são menos visíveis e, portanto, menos predados pelas aves. Dessa forma, as chances de sobrevivência e de reprodução dos besouros vermelho-alaranjados são maiores, e por isso eles tendem a gerar mais descendentes dos que os besouros verdes. Então é isso.
Tá lá a folha, um monte de folha, um monte de besouro, besouro verde e besouro vermelho alaranjado. O besouro vermelho alaranjado, como ele está no meio da folha, ele é menos visível e a ave não come, né? Vai comer também, mas vai comer menos, porque ela é mais difícil de ver, né? E já a verde é mais fácil da ave que come inseto pegar, né? Então é essa que é a explicação. Isso é um exemplo de seleção natural. Se eu pedir um exemplo, vocês podem dar esse de seleção natural. Agora eu vou falar um pouco da seleção artificial, né? Seleção artificial. Enquanto a seleção natural é determinada pelo ambiente, a chamada seleção artificial é exercida pelo ser humano. Ou seja, a seleção artificial é exercida pelo ser humano, ou seja, há uma interferência do homem na seleção, ou seja, nós vamos interferir na seleção de algumas espécies. O exemplo a seguir permite compreender um pouco melhor esse fenômeno. Baratas são um problema cotidiano em várias residências. Para eliminá-las, muitas pessoas usam inseticidas em spray ou pastilhas. Baratas sensíveis ao produto morrem, mas as resistentes sobrevivem. Estas últimas então se reproduzem e transmitem a característica resistência aos inseticidas aos descendentes. Após certo tempo, a população de baratas será composta principalmente de indivíduos resistentes aos inseticidas. Ou seja, quando você spray, você seleciona as baratas, né? Nem todas morrem, né? Algumas conseguem resistir aos inseticidas. Este caso constitui um exemplo de seleção artificial, porque a característica resistente aos inseticidas presentes em certos indivíduos da população de baratas foi selecionada por uma condição determinada pelos seres humanos. Então é isso. Primeiro exemplo são as baratas, né? Quando a pessoa usa inseticida ou pastilha para matar elas, morre a grande maioria, mas sempre tem uma ou outra que sobrevive e passa essas características de resistência. Isso é a seleção artificial. Não é só com barata, né? Pode ser com qualquer outro inseto, né? A seleção artificial, né? Então é isso. Em uma população de baratas, hipoteticamente, aquelas resistentes a inseticida, né, sobrevivem, transmitindo aos seus descendentes essa característica. Logo, essas baratas são selecionadas artificialmente pelos inseticidas utilizados pelos seres humanos. Isso fará com que, após certo tempo, a população de baratas seja composta principalmente de baratas resistentes aos inseticidas. Ou um outro exemplo que a gente pode dar de seleção artificial, os antibióticos, né? Às vezes a gente fala isso, a parte mais interessante é que as baratas elas não são muito resistentes, mas tem uma coisa mais interessante ainda, que são animais difíceis de morrer, a não ser que se eles levam uma pisada, né? Levam uma sapatada lá e mata. Por exemplo, se alguém pegar uma barata e cortar a cabeça dessa barata, ela vai continuar vivendo durante um certo tempo. Pois é, as baratas vivem pós-morte. A parte mais interessante é essa. Por algum tempo, depois que corta a cabeça, elas continuam vivas e continuam se reproduzindo, né? Mesmo sem cabeça. Então isso faz com que elas ainda consigam, né, depositar alguns ovos por aí, por ali, e gerar descendentes. Ou seja, o fato de ficar sem a cabeça não quer dizer que morreu. Quer dizer, morreu, mas continua ainda vivo por um pouquinho de tempo ainda, antes de morrer definitivamente. Então essa é uma parte muito interessante, né? Então agora eu vou falar sobre os antibióticos, né? Um outro exemplo de seleção artificial. O uso indiscriminado de antibióticos
pelos seres humanos, tanto aqueles prescritos por médicos como os usados indevidamente em automedicação, está causando um problema muito sério em todo o mundo: o surgimento e a proliferação de bactérias resistentes, as chamadas superbactérias. Trata-se de mais um exemplo de seleção artificial. O uso exagerado de antibióticos seleciona as bactérias resistentes, que então se reproduzem e transmitem aos descendentes a característica resistente ao antibiótico. Com isso, após algumas gerações, as populações de bactérias passam a se constituir principalmente de superbactérias. Em 2010, ocorreram no Brasil vários casos de infecção pela superbactéria KPC, a Klebsiella pneumoniae. Para conter a incidência dessa infecção, a Agência de Vigilância Sanitária Anvisa determinou que a venda de antibióticos passasse a ser feita apenas mediante apresentação de receita médica, de modo a diminuir os índices de automedicação. Ou seja, tinha muita gente que tomava medicação sem precisar, né? Às vezes tomava um antibiótico sem necessariamente estar precisando, enquanto que até às vezes o próprio organismo podia tomar conta, né? Se a pessoa tomasse um anti-inflamatório, né, se alimentasse melhor, o próprio organismo conseguia, né, se cuidar, né? Mas o que acontecia? As pessoas tomavam um antibiótico por qualquer motivo, e isso, né, eles podiam também comprar com facilidade, né, esses medicamentos, né, na farmácia. Hoje já não é mais possível isso. Então, um outro exemplo de seleção artificial são os antibióticos, né? Bem, era isso que eu queria estar falando, né? Depois eu vou estar falando mais, vou entrar em mais detalhe sobre as adaptações, né? Que existem várias adaptações, né? A adaptação e a evolução biológica, elas vivem juntas, né? Vou falar sobre as adaptações de animais a condições ambientais, as adaptações de plantas às condições ambientais, né? Vou estar falando isso de forma mais detalhada.